depois. Eu vou ver se consigo também botar um pouquinho no quadro ali. Então, vamos começar a live de hoje sobre átomo, né, que é uma parte complexa da química dentro do 9º ano. Eu vou botar aqui meu quadrinho a funcionar hoje. E daí vocês vão me ver ali como se estivesse em sala, quase uma aula em sala de aula realmente. Tá bom? Então, vou passar agora ali para o meu ladinho ali. Vou arrumar aqui para que vocês possam visualizar o meu quadro. Vamos lá. Tá aparecendo bem aí para vocês? Tá. Beleza, vou pegar aqui meus caretões. Então, gente, agora uma aulinha quase dentro da sala de aula, né? Hoje vai ser aqui no quadro, bem tranquilo. Então, fiz uma adaptação em casa e estamos levando, né? O bom seria estar lá na escola mesmo, com vocês, tendo esse contato que é muito... Eu gosto muito e acredito que vocês tinham essa interação mais ávida com a gente também. Então, sobre os átomos, né? A gente pode dizer que isso foi uma história do estudo dos átomos que vocês tiveram ali naquele texto, enorme, por sinal, né? E que trouxe ali um pouquinho do movimento da química desde né, para esse início de química moderna. Então, lá do século XVII, XVIII, XIX, XX, e agora já estamos no século XXI. Então, temos esse estudo dos átomos. Então, hoje nós temos 4 modelos que a gente estudou ali durante o processo do estudo. O que seria o átomo, né? O átomo, na verdade, ele é a menor partícula que pode constituir uma substância. Claro que este átomo é constituído por partículas menores ainda. Hoje se sabe disso. Mas, antigamente, né, lá na época de Aristóteles, então lá próximo antes de Cristo, né, tínhamos ainda os pensadores que diziam o quê? Que a Terra era formada, ou a substância era formada por 4 elementos apenas. Água, fogo, terra e ar. E daí eles se dividiam em diversas proporções para formar as substâncias que eles conheciam, desde as rochas, desde os corpos dos seres vivos, né, as substâncias que se utilizavam, os alimentos, enfim. No entanto, mais tarde, né, Dalton, um químico, né, digamos assim, um estudioso desta área, propôs que existiam outros elementos químicos, e não somente, né, esses 4 elementos básicos, primordiais. E ele disse o seguinte, que o átomo era uma partícula indivisível, indestrutível, né, e que era a menor partícula que formava as substâncias. E ele deu ao nome dele, dizendo que o átomo era aproximadamente, né, como se fosse uma bola de bilhar. Vou botar aqui, faz de conta que é uma bola de bilhar, né? E ele era totalmente, como é que eu vou dizer, compacto. Ele não tinha espaços vazios, né? Então não poderia ser dividido porque ele era extremamente rígido, firme, indestrutível, tá? Aqui ele dizia também que as substâncias, esses átomos, eles se combinavam, esses diversos átomos se combinavam para formar as diversas substâncias que temos hoje, né? Ou naquela época. Então, nisso ele estava correto, porque ele dizia o quê? Que a combinação dos elementos, né, dos átomos, é que formava, então, as substâncias. Isso ele acertou completamente. Mais tarde, um outro estudioso, o Thomson, ele disse que o átomo era ainda uma esfera, né, compacta, só porque essa esfera ela era positiva e tinha partículas negativas sobre ela. Tá? Mas ela ainda continuava naquele primordial em que era indestrutível. O mesmo modelo aqui, o que Dalton falava, o Thomson
continuou falando que a esfera era indestrutível, que o átomo era uma esfera indestrutível. Porém, dizia que ele tinha cargas positivas e negativas. Tá? Posteriormente, outro carinha, né, agora já no século XX, né, no início do século XX, Ernest Rutherford, esses nomezinhos, né, bem estranhos aí. Olha o nome que bonito, né, Ernest Rutherford. Né? Ele fez um experimento em laboratório e que ele utilizou, né, vocês viram lá o Incrível Hulk? Aham. Tinha lá as partículas gama, alfa, beta, que ele lá, o cientista usava, né? E este cientista, ele usou partículas desse tipo para bombardear uma folha de ouro. Então, ele usou em laboratório uma técnica, né? Em que ele usou uma cápsula de chumbo e aqui dentro ele botou uma plaquinha bem fininha de ouro. E ele utilizou uma caixa, né, de lançamento de partículas positivas, tá? E essa partícula radioativa positiva, ele percebeu que era o quê? Que essa partícula tinha que bater aqui, ó, nessa chapinha de... Se o átomo fosse mesmo, né, rígido, compacto, sem espaços vazios, como dizia Thomson e Dalton, ela deveria bater na placa de ouro e desviar para frente, né? No entanto, ele percebeu que dava faíscas dessas partículas lá no fundo, ó, e que às vezes essa partícula era desviada. Como a partícula era positiva, ele determinou o seguinte: bom, então o átomo ele não é compacto, ele tem espaços vazios, porque as partículas atravessaram aquela chapinha de ouro ali, tá? Então ele determinou o quê? Bom, era a partícula positiva. Então quando eu jogava, ele atravessou, então existem espaços vazios, e algumas delas desviaram para o lado. Então significaram que o quê? Que em algum local, utilizando o princípio da eletricidade, né, que cargas iguais elas se repelem, igual o ímã, né? Se eu botar polo positivo, o ímã não gruda. Se eu inverter, ele gruda. Então, aqui, partindo desse princípio de eletricidade, ele determinou o quê? Que o átomo ele tinha um núcleo que era positivo, por isso que eu estou escrevendo de vermelhinho ali, né? E existiam partículas que rodeavam esse núcleo, olha aqui, ó, que eram negativas. Essas partículas negativas, ele deu o nome de elétron. E as positivas, que ficavam no núcleo, nome de próton. E o que ele determinou? Que esses elétrons, eles giravam no entorno do núcleo de acordo com o número de prótons que existiam aqui no núcleo. Então, se tinha um próton o que ele chamou de eletrosfera, essa estrutura externa onde como se fossem os planetas girando em torno do Sol, né? Ele deu o nome de eletrosfera. Então, na eletrosfera, se tivesse um próton aqui no núcleo, teria que ter um elétron lá, porque na natureza os elementos, os átomos, eles são neutros, não tem carga, nem positiva nem negativa. Porque ele vai ter um positivo e um negativo. Mais um, menos um, zero, né? Isso na matemática. Então, se eu tenho um positivo e um negativo, eu vou anular os dois e eu vou obter o resultado zero. Então, as cargas são nulas. No entanto, ele percebeu o quê? Que aqui dentro, mais tarde, outra pessoa verificou que tinha outro tipo de partícula, que não tinha carga. Ele não tinha nem carga positiva e nem carga negativa. Ele foi chamado então de nêutron. Então, se estabeleceu, por volta de 1950, o nome da pessoa que descobriu, só para vocês terem ideia, deve estar no textinho aí, foi James Chadwick. Tá? Ele descobriu essa outra partícula. Ele verificou que essa partícula, o nêutron, que não tinha carga, e o próton, eles eram do mesmo tamanho. E tinham a mesma massa. Lá, quando a gente pesa, né, bota na balança, lá tinha, por exemplo, 1 grama cada um.
E o elétron, ele era quase 2.000 vezes menor. Então, para fazer o peso do átomo, só utiliza-se o nêutron e o próton. Então, por exemplo, se um átomo tem um próton e um nêutron, ele vai ter massa, peso, né, de 2. Tá? Agora, claro que os átomos, eles têm vários tipos de átomos e várias quantidades de prótons, elétrons, nêutrons em cada um deles. Normalmente, eles têm, se tiver 2 nêutrons, 2 prótons, ele vai ter que ter obrigatoriamente 2 elétrons. Porque a quantidade de elétrons tem que ser igual à quantidade de prótons, que é carga positiva, para ficar neutro, zero, né? Então, muitos átomos eles vão ter essas classificações, essas determinações. Mas ainda, lá por volta, também na década de 50, outro louquinho aqui, maluco, ele fazendo experimentos em laboratório, ele percebeu que, na verdade, a eletrosfera, onde os elétrons não, né, circulavam, giravam em torno do núcleo, não era assim, dessa forma alongada, como se fossem os planetas, e sim de forma circular. Então, o nome desse cara é o Niels Bohr. Deixa eu botar aqui, peraí, Bohr. E daí ele utilizou o modelo do Rutherford e criou um modelo novo, em que o próton e o nêutron continuavam no núcleo, mesma característica, só que agora o elétron, ao invés de ter a órbita semelhante do planeta, aqui não ficou muito circular, né, mas era para ser circular, ele tinha agora uma órbita mais ou menos circular no entorno do núcleo. Aqui nós tínhamos órbitas alongadas, elípticas, como se fala. E aqui, órbitas circulares. Essa foi uma revolução, porque o elétron ele fica livre para tanto estar mais próximo do núcleo, dependendo da carga que ele recebe, como mais longe do núcleo. Então ele pode variar e por isso que eles se combinam um com o outro, porque os elétrons eles podem saltar de um átomo para o outro. Por exemplo, nesse caso aqui, esse modelo, né, ficou conhecido como modelo de Rutherford Bohr. Isso vocês têm lá no textinho, tá? E esses elétrons, eles estão distribuídos dependendo do tamanho do átomo, né? Se eu tenho um átomo, por exemplo, do hidrogênio, é o menor átomo que eu tenho. Ele só vai ter isso aqui, ó. Um próton e um elétron, tá? Esse é o menor átomo que eu vou ter, é o hidrogênio. E daí o hidrogênio, se eu pegar um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio e juntar os dois, eu vou ter uma molécula de gás hidrogênio. Agora, para formar a água, ó, eu tenho que ter o oxigênio, o hidrogênio e hidrogênio. Lembram da molécula da água? H2O. Eu tenho que ter 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Isso porque eles vão fazer uma combinação entre os elétrons, tal forma que eles vão se encaixar e vão se estabilizar para formar a substância. Porque ele sempre vai tentar imitar uma substância chamada de gás nobre. Por exemplo, o gás nobre chamado de hélio, o neônio, o xenônio, o criptônio, o argônio, enfim, todos os gases nobres, depois a gente vai ver a tabela periódica, eles vão, um átomo deles já é o gás. Diferente das outras substâncias, que às vezes tem que combinar 2 átomos do mesmo elemento, ou átomos de elementos diferentes. Por exemplo, sal de cozinha. Sal de cozinha é essa fórmula aqui, ó, NaCl. Por quê? Cloro e o sódio. Cloreto de sódio. O que acontece para eles se unir, né? O sódio, ele vai ter lá 11 prótons
Então, 11 do positivo ali, né? E vai ter que ter 11 negativos. Sabe por quê? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Se você tiver pergunta sobre esse aqui, que é a parte teórica aqui, tá, gente? Isso aqui leu, compreendeu as partículas, beleza. Agora aqui é a parte mais prática da coisa. Como é que se formam as substâncias, tá bom? Então aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Para se formar a substância, os átomos eles têm que combinar entre si. Tá? E eles têm que respeitar uma regra seguinte. Naquela parte dos elétrons ali, eles vão ter que estabilizar, imitando os gases nobres. O hélio, o neônio, opa, o meu Ne ficou estranho, o argônio, o criptônio, o xenônio, depois eu não lembro mais agora, radônio. Acho que é RD. Tá? Vai ter que imitar isso daqui. O que eles vão imitar? Eles vão ter 2 elétrons ou 8 elétrons na camada de valência, que é o quê? Quando a gente distribui os elétrons, que são aquelas partículas do átomo, nos vários níveis de energia, por isso que vocês têm as camadas lá, né? Se você olhar no intestino, tem a camada K, L, M, N, O, P e Q. Agora, se não me engano, como estão descobrindo os novos elementos, produzindo novos em laboratório, tem até PQR, né? Já tem até a R agora, que é mais atual. Mas, usualmente, a gente usa até a camada Q. Então, o que acontece? No caso desses aqui, os elétrons eles são distribuídos nesses níveis de energia. O hélio só tem 2, ele só pode preencher a camada K. Então, finalizou. O neônio, ele tem 10, 2 e 8. Tá? O xenônio, 2, 8 e na terceira é 8. E aí vai. E todos eles, com exceção do hélio, que vai completar já a sua camada, vão ter 8 na última camada. E isso leva o átomo à estabilidade, ou seja, não precisa se combinar com ninguém. Já é ele mesmo, a substância. Então, nesse caso, eles vão ter que respeitar uma regra chamada de regra do octeto. Ou seja, ter esses 8 elétrons na última camada. E agora eu vou mostrar aqui no NaCl. O sódio, que é o Na, ele vai ter no núcleo aqui, ele vai ter 11 prótons, tá? Certo? Agora, quando vai se distribuir nas camadas ali da eletrosfera, naquelas camadas onde estão os elétrons, na camada K, ele pode ter só 2. Então, eu vou distribuir 2 aqui, ó. 2 elétrons. Na camada L, ele pode ter 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na última camada, por que é a última? Por que eu sei que é a última? Porque eu tenho, ó, 2 mais os 8, deu 10. Para que ele fique neutro, ele tem que ter 11. Certo? Ó, 11 prótons, que ele é positivo, e ele tem que ter 11 elétrons, que ele é negativo. Porque na natureza, a carga é 0. Tá? Agora, aqui ele vai ter 1 só no final. Olha o que vai acontecer para formar a substância. Vou apagar esse ladinho aqui. No cloro, ele tem 17 elétrons. Então, ele vai ter no núcleo aqui, ele tem 17 prótons. Ele vai se distribuir, então, os elétrons aqui, ó, na eletrosfera. 1, 2, 3. Então, na última camada, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui vai ter 2. Olha que ele imita, ó. Primeira camada é igual, a segunda é igual, mas a terceira já modificou. O cloro tem 7 e o sódio tem 1 apenas. O que vai acontecer? Como os dois eles estão instáveis, o que é isso?
ele não consegue ficar sozinho. Ele tem que se combinar com alguém para ficar estável, para não perder energia, tá? Então, o que fica mais fácil? Passar todos os 7 para o sódio ou passar apenas esse 1 para o cloro? O que vocês acham que é mais fácil? Passar todos esses 7 elétrons para o sódio ou apenas esse aqui para o cloro? Qual dos dois que é mais fácil? Seria mais fácil passar um, né? Então, ó, o que acontece? Quando esses átomos se aproximam, esse elétron recebe uma energia e pula para cá. Olha como é que fica agora. O Na vai ficar assim, ó. Vou só representar as duas camadas, tá, gente? Ó. Vai ficar com 2 camadas, porque essa última agora sai fora. A última aqui tinha 1, não tem mais, ele foi para o outro lado lá. Então, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui e aqui, certo? Com as duas no meio aqui ele ficou. Agora aquele lá, vou botar agora com outra cor. Cloro. Ele tinha o núcleo, a primeira camada, a segunda não mexeu nada, né? Então tinha 1, 2 na primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na segunda. Na terceira que ele mexeu, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e daí veio um elétron lá do sódio. O que os dois agora têm em comum, se a gente analisar? Observar a última camada. Quantos elétrons tem na última camada de cada um deles? 8. Quanto? 8. 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como ele imitou o gás nobre que tinha que ter 8 na última camada. Fez uma imitação. Só porque, para chegar a essa imitação, eles tiveram que se combinar. Só que agora vamos ver as cargas deles. Ó, o sódio, ele tinha 11 prótons. Quando ele perdeu o elétron, quantos elétrons ele ficou? Vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons. Qual é a carga do elétron? Positiva ou negativa? Negativo? Negativo. Esqueci. A do próton? Positivo. Positivo. Mais 11 menos 10 fica quanto? 1, menos 1, acho. Fica 1 positivo, certo? Negativo. Então, o sódio aqui, ele vai ficar com carga mais 1. Por quê? Ele tem um próton a mais do que os elétrons. Agora, o cloro, ele tinha 17 prótons. E agora ele tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se o próton ele é carga positiva e o elétron ele é negativo, qual é a carga dele agora? Eu tenho 17 positivo, menos 18. Um negativo daí? Negativo, menos 1. A carga aqui é menos 1. Estão vendo que nós temos um ímã aí? Um é positivo e o outro é negativo? Por ter essas cargas positivas e negativas, eles vão formar a substância que é o cloreto de sódio. Agora, nisso aqui tudo, qual é a carga geral deles? Mais 1 menos 1, quanto que é? 0? 0. Carga 0. Então, quando eles fazem essa combinação entre os elétrons, prótons e tal, e chegam ao final a uma soma e dá a carga 0, eles formam uma substância. E é aí que entra as ligações químicas e as substâncias que são formadas a partir dessas. Então, todos os elementos que temos na natureza,
Com exceção lá daqueles gases que eu falei, né, o hélio, o neônio, todos eles vão se combinar entre si, ou pode ser átomos de um mesmo elemento se combinando para formar uma substância. Por exemplo, poderia formar só sódio. Vários átomos de sódio, né? Então, 8 átomos de sódio se combinando. Vai ter o sódio, que é uma substância. Ou 2 átomos de cloro. Então, Cl2, 2 átomos de cloro. Vai ter a substância. Tá? O que vai acontecer? Aqui eu uni 2 átomos de cloro. Eles vão compartilhar um elétron cada um. Ele tinha 7 com 7, e vai compartilhar só um. Quando eu isolo um, fica 8 de um lado. Quando eu isolo o outro, fica 8. O último elétron vai estar sempre passando um do outro. Sempre neles. Sempre combinando. E daí vai estabilizar. Gás cloro. Esse gás cloro é usado, por exemplo, para... Lá na estação de tratamento de água, ele joga o gás cloro na água para matar os micro-organismos. É uma substância que vai servir para matar micro-organismos. Agora, o cloro e o sódio juntos é o sal de cozinha. Eu uso lá o sal de cozinha. Cloreto de sódio é uma outra substância. Inspirem. O gás que entra e que a gente absorve é o gás oxigênio. O gás que sai, que a gente elimina, é o gás carbônico. Agora, se a gente analisar como é que eles se ligam, olha como é que é. Ó. Agora a gente vai usar só os símbolos. Gás oxigênio é um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio, que é representado por esse aqui, O2. Gás carbônico, CO2. Ou seja, eu tenho um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. Água, H2O. Eu tenho um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. E assim todas as substâncias são formadas. Dentro dessas substâncias, nós temos as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. Como que eu vou saber que ela é simples ou é composta observando a fórmula? Cada fórmula vai ter os elementos que formam ela. Ó, aqui, 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 aqui. As fórmulas que apresentarem, por exemplo, o O2, tem quantos elementos aqui? Só um, né? Só o oxigênio. Só uma letra maiúscula. Então, essa aqui é uma substância pura, simples. Porque ela é formada por apenas um tipo de átomo, que é o átomo de oxigênio. Quando eu tenho 2 ou mais tipos de átomos, pode ser, por exemplo, a glicose, ó, C6H12O6, glicose, açúcar, né? Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho 3 tipos de elementos. Então, se eu tenho 2, 3, 4, 5 tipos de elementos, não interessa esses números aqui embaixo. Por exemplo, eu poderia ter aqui O3. Continua sendo substância pura simples. Só tem o oxigênio. Agora, eu poderia ter o C2, carbono. Tenho uma substância simples. Um tipo de átomo. Quando eu associo 2 ou mais átomos, eu tenho substâncias puras compostas. Só o que muda é isso. Substâncias puras compostas, que são formadas por 2 ou mais elementos químicos. Nessas combinações aqui, claro que a gente não vai entrar em detalhe de como faz a ligação química, né? Vamos trabalhar só mais as substâncias e as misturas agora. E essas ligações só são possíveis porque ocorre aquela troca de elétrons apenas. Há uma combinação dos elétrons, dos átomos diferentes, dos elementos diferentes ali,
e eles vão formar as diversas substâncias que nós temos no nosso dia a dia. Açúcar, sal, farinha, né, o amido. O amido, por exemplo, tem milhares de moléculas de glicose. Tudo coladinho uma na outra, e vai ligando uma na outra. São 10, 15, 20, 30, 40 moléculas daquela ali. Tá? E cada substância, cada representação da substância com código assim, é chamado molécula. Então, nesta molécula, eu tenho 3 átomos de oxigênio. E apenas um tipo de átomo. Ó, eu só tenho oxigênio, mas eu tenho 3 oxigênio. Aqui, eu tenho quantos átomos nessa molécula? Eu tenho 6 mais 12, 18, mais 6, 24 átomos. E eu tenho quantos tipos de átomos? 1, 2, 3. Então, pela molécula, a gente consegue verificar se ela é composta, se ela é simples, quantos átomos tem ali, como que ela se liga, mas claro que a gente está estudando de uma forma mais superficial. A base de hoje é lá os modelos atômicos, as camadas dos elétrons, e dentro dessas camadas dos elétrons e dessas substituições, a gente tem as formações das substâncias, que é a substância que a gente usa no dia a dia. A água, que é a mais comum, o açúcar, o sal, como já falei, as farinhas, o arroz, que é formado por várias substâncias compostas, o nosso corpo, né, o sangue. Então, enfim, todas as substâncias do nosso dia a dia utilizam substâncias químicas. E por isso que a gente utiliza essa substância para fazer o alimento. Por exemplo, vou falar com vocês aqui mais de pertinho agora. Fermento biológico. Farinha, água, sal, açúcar. O que tu faz daí com isso? Pão. Pão. Pão é um processo químico. Então, tu faz química em casa. Ah, pegou o fermento químico, a farinha lá, sei lá, a cenoura, bateu no liquidificador lá tudo, fez um bolo de cenoura. Processo químico. Estamos fazendo uma transformação, porque não tem mais como voltar a cenoura a ser cenoura de novo. Tá? O pão, a farinha, tem como, depois que tu assou, tu tem como separar ela? Não tem mais. Vai continuar pão. Vou secar e vou moer. Não adianta, a composição química já não é igual à farinha, porque vai modificar isso. Então, nós fazemos a química quando a gente cozinha, quando a gente assa o pão, quando a gente faz lá o ovo frito, quando a gente come, porque depois que a gente come, não tem como sair a maçãzinha inteira lá atrás, né? Passa por todo um processo químico ali, da digestão, que isso gera o conteúdo do outro semestre que a gente estava estudando, sobre a digestão dos alimentos, né? Sobre o que a célula faz e a gente elimina o processo de respiração celular, lá que a gente fez aquela célula dentro da sala, né? Com as pessoas todas ali dentro da célula, e fizemos alguns que não queriam estar dentro, entraram, né, Ângela? E essas transformações químicas a gente usa o tempo todo em casa e muitas vezes a gente nem se dá conta, né? A gente está usando ali na hora de fazer a comida, na hora de fazer o bolo, na hora de se alimentar. Utilizamos substâncias químicas na hora de tomar uma água, tomar aquela cervejinha, que também utiliza um outro processo químico, que é a fermentação, que é o uso de um micro-organismo, que é uma levedura, que é um fungo. Então, tem associação de micro-organismos, assim como o fermento biológico é um fungo, para quem não sabe, né? Ele é um fungo, é um micro-organismo. Pode ser aquele sequinho, que é o granuladinho, parece um cupim, né? Ou aquele que é mais pastoso, né? É o que a gente chama de fermento fresco, né? E acaba fazendo o processo químico chamado de fermentação, né? Essas misturas que a gente faz no nosso dia a dia, quando vai fazer lá a carne, né? Vou lá fazer uma carne moída, um boi ralado. Vou lá, pego a carne, dou uma fritadinha, boto lá a cebola, outro componente químico também, boto o alho, enfim, ou faz o processo inverso, né? Bota alho, cebola, o óleo, frita bem, bota a carne, bota o sal, misturo tudo, boto os temperos. Estou fazendo química. Isso é alquimia. É digamos assim,
cada um tem seu método científico, né? Tem gente que faz o arroz, pega lá uma medida de arroz, 2 de água, uma pitada de sal e ponto. Outros já botam já um condimento junto do arroz lá, sei lá, um orégano, Olha os meus cachorros aí, bem loucos. Vou fechar aqui a janela. Então, faz a sua própria alquimia, né? Ou seja, cada um tem seu método científico. Uns fazem da mesma maneira que outros o tempo que eu uso lá, eu boto fogo médio, boto fogo baixo, daí cozinho em tantos minutos e tal. Mas é química do dia a dia, né? A gente está usando sempre substâncias químicas. Então, a origem que ela é complicada para a gente compreender de onde surgiu cada substância, né? Ó, só o sal já teve ali uma explicação, louca, né? Até entender o que é. Lembrando que os átomos são compostos por 3 partes, que são os prótons positivos, os elétrons negativos e os nêutrons, que são neutros, né? Além disso, tem partículas menores do que os prótons, elétrons e nêutrons, que a gente não vai nem entrar em detalhe, né? Partículas quarks, tá? Neutrinos, que vão formar os átomos, as partículas subatômicas, enfim, e daí a gente vai lá para, digamos assim, para quântico, né? Para a parte quântica. Para quem viu filmes aqueles de super-herói, que entra lá o Homem-Formiga, que ele se reduz e aumenta, enfim, é isso que acontece. É uma tecnologia tão avançada que, né, nem nos damos conta dessa situação. E dia a dia a gente faz. Utiliza tanto as micropartículas quanto as macropartículas. Quando é que a gente utiliza micro? Eu fiz a digestão, o meu corpo está usando a micropartícula, que é lá as vitaminas, os minerais, né? Os carboidratos, os aminoácidos, os lipídios, que são as gorduras, usa água para transportar tudo isso dentro do corpo através do sistema circulatório, faz lá a respiração celular, lá na célula, pega o oxigênio, pega a glicose, faz energia, produz calor no corpo, né? Então, isso tudo é química que a gente não faz o tempo todo e a gente não se dá conta, tá? Então, era para ter um contato show com vocês aí. E agora, perguntem. Vocês vão dizer assim, professor, é muita informação, é muito nome, mas se a gente analisar, a química está no nosso cotidiano, o tempo todo, tá, gente? Perguntem aí. A Miriam tá lá agora, fechou o olhinho, abriu, tá dormindo. E aí, Acho gente? que eu não lembro da metade mais. Não, mas isso aí faz parte, gente. É que as informações técnicas, essa parte que é específica de próton, elétron, isso aí é a parte teórica. Tu lê o texto, tu vai rever o conteúdo, né? A parte prática da coisa é aquela que tu pegou a substância e tu vai verificar ali a molécula. O que é a molécula? Bom, é a combinação dos átomos. Ele tem que ter a combinação. Ele pode ser representado simplesmente por bolinhas. Eu posso representar as moléculas por bolinhas. Se as bolinhas estão grudadas, fazem parte da mesma molécula. Cada bolinha é um átomo. É uma representação, digamos assim, ilustrativa, só para vocês entenderem. Vou mostrar ali para vocês no quadro. Se eu representasse essas moléculas aqui, né? Cada uma com uma cor, eu vou pegar outra cor aqui. Cadê então? Ó, agora um verde, tá? Então, vamos supor que eu vou representar o gás oxigênio. Imaginem que o oxigênio ele é representado pela bolinha vermelha, tá? Então, eu tenho aqui, 2 átomos de oxigênio, eu tenho O2. Representei. Agora, se fosse o gás carbônico, vamos supor que o carbono é a bolinha preta e o oxigênio é a vermelha. Quantas bolinhas pretas eu tenho que representar ali, o carbono? Quantos carbonos tem aqui? Tem uma? Uma. Então, eu vou fazer uma bolinha preta do carbono. Quantos oxigênios? 2. 2. Vou fazer 2 bolinhas do oxigênio.
Representei o gás carbônico com bolinhas. Olha as combinações. E agora aqui na glicose, quantos carbonos tem? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos hidrogênios? 12. 12. Vou para verde agora. 1, 2, 3. Haja hidrogênio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos oxigênios? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representei uma molécula de glicose por bolinhas. Estão vendo que cada uma tem uma cor, podia ser por forma, um triângulo, bolinha, né? Triângulo, círculo, quadradinho e um X. Pode ser. Igual ao PlayStation. Ó. Triângulo, bolinha, X e o quadrado. Posso representar por formas. Essas uniões aqui, né, dos átomos. Então, aqui tem uma molécula, aqui tem outra, aqui tem outra. Quantos átomos estão na molécula? Né? Esse aqui tem 2, esse aqui tem 3, esse aqui tem 24, que a gente já contou antes, né? Quantos átomos de cada um? Bom, o vermelho representa o oxigênio, então aqui tem 2 de oxigênio. O vermelho é oxigênio, 2 de oxigênio, e o preto é carbono, 1 carbono. Aqui, preto, carbono, 6, verde, hidrogênio, 12, 6 vermelho, 6 oxigênio. Então, a forma de representação que a gente usa pode ser diversa. Isso é de forma, digamos assim, visual. Porque o átomo a gente não tem como enxergar. Assim, né? A olho nu. A gente enxerga em laboratório, assim, as partículas, faíscas, né? Ou com super microscópios, né? Que vão conseguir detectar as partículas e fazer uma diferenciação, enfim. Porque são tudo suposições. E a química, física e biologia estão sempre mudando. Tá? Então, nessa TOT 6, que estamos na TOT 4 aqui, né? São 4 pessoas hoje. Se for contar só os alunos, as alunas, são 3 alunos. Então, TOT 3 aí, ó. E que a gente acaba imaginando que a química é muito complexa e não é. O que a gente faz? Misturas durante o dia a dia, faz parte de química. Faz as receitas, né? Que daí tu tem um método científico para que dê certo. Química, ciência, por mais que a gente use na prática, né? A gente utiliza todas as substâncias, o sal, que é sódio e cloro, a gente usa lá a glicose, que vem do amido, pode ser a maisena, nesse caso, né? O amido de milho, pode ser lá o amido vindo da farinha de trigo, que daí tem mais proteína, mais ferro, ácido fólico, enfim, um monte de coisa. Então, são todas substâncias químicas que a gente usa no dia a dia. Hein? Certo? Perguntinhas aí, gente. Tá difícil, mas vai melhorar. Como é que estão todos? Estão se cuidando aí agora com essa nova onda? Bem, estamos tudo bem. Eu também. Tudo bem. Sim. Então, que bom. Todos estão se cuidando, estão usando máscara aí por tudo. Tem Agora usado. mais ainda, né, gente? Porque agora tá complicando a situação aí, né? Nossa, tá ficando feio o negócio. Tomara que o pessoal se conscientize que, né, evite a aglomeração, né, demais e fique mais, assim, com aquelas pessoas que têm mais contato sempre, né, com familiares ali, enfim, e que usem os meios de proteção, porque se piorar, né, essa infecção, por nada entra em bandeira preta, que é lockdown, fecha tudo, e daí quem tem trabalho perde, e aí começa toda aquela função de novo, né. Então, agora que o pessoal está começando a se equilibrar, né, financeiramente, agora vem o verão, começa a ter mais trabalho também. Então, espero que o pessoal, né, se conscientize e use os meios de proteção. Certo, gente? Foi um prazer ver vocês, ver que estão todos bem. Espero que todos estejam também trabalhando, né? E felizes na medida do possível. E que passaremos novamente aí por essa etapa. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Qualquer coisa, estou à disposição, tá, Ângela? Não precisa ter vergonha.
Porque aqui, ó, as duas desse lado da tela, minha aqui, ó, elas têm dúvida, vai lá e pergunta. Não tem negócio. Não tem que ter vergonha. Nesse momento aí tem que ser sem vergonha. Não pode ser mesmo, que senão a gente não tira as dúvidas, né? Isso, tem que tirar a dúvida, tem que perguntar. Hoje eu estava numa palestra bem louco e quase igual como eu estou dentro da sala de aula sempre, né? Falando mais que o homem da cobra. Ai, Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Aproveitem para quem vai folgar amanhã, para quem estava trabalhando, vai folgar amanhã ou domingo, né? Para descansar, ficar com os seus e até a próxima aula nossa. Boa noite, boa até. noite, pessoal. Boa Tá, Tchau. gente? Tchau, tchau. Obrigado pela participação de Tchau. vocês aí. Obrigada, prof. Até mais, então.